Senhor. Tá. Você está? Tá. Seguro está? Seguro. Tá gravando. Muito bom. Então, galera, nós vamos fazer uma aula de análise. Análise de solução de problema. O que é solução de problema? Aferir, medir, examinar, eliminar pontos, etapas, processos para ter uma análise assertiva. Você ser assertivo hoje é fundamental, porque nos aparelhos hoje, tudo está interligado. Tudo conta e tudo está interligado. Todas as partes do smartphone hoje não trabalham sozinhas. Nunca trabalhou, mas hoje elas se interagem muito. Nunca como era feito antes. Antigamente a gente tinha divisões com ligações, mas poucas interligações. Hoje não. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Muitas vezes um sintoma que você tem no aparelho não condiz efetivamente com o que ele está apresentando. Pode ser um outro bloco que causou aquela doença naquele sintoma, mas a cura não está ali. A cura está em outro lugar. Então, se você errar no diagnóstico, você corre o risco de colocar mais problema na sua placa ainda. Porque, como a gente acabou de falar, a gente tem que ter uma análise assertiva. Para fazer uma análise assertiva, não é complexo. Basta ter ferramentas que vão desmistificar a complexidade disso. E processo. Primeiro processo é chamado EMA. Eliminação, medição e ação. Então, a primeira etapa no reparo, quando você pegar um smartphone, um Android, um iPhone para reparar, é entender que, basicamente, o smartphone tem três grandes blocos. Três grandes blocos. Módulo interface do usuário, é onde o usuário interage com a máquina. Display, touch, né? Fingerprint, Face ID. A parte do usuário interage com o sistema. A gente chama de módulo I. Módulo display. LCM panel. Líquido cristal. A gente chama de LCM, mas mesmo sendo OLED, pegou, né? Isso pegou. Mas o módulo display é uma das três partes do smartphone. Módulo LCD. Mesmo que chama OLED, a gente comumente chama de módulo LCD. Tá? Módulo display, para ficar mais claro. Então a técnica eliminação, medição e ação, primeiro consiste em eliminar. Eliminar o quê? Possibilidade de três tipos de blocos grandes que eu tenho no smartphone. A sua falha é o módulo I. Já estou eliminando o módulo display. Então o smartphone, o Android, o iPhone, tem três grandes blocos. Ó. Módulo I, que é a interface do User Interface. É o display. É o LCM. É o display, onde o usuário interage com o aparelho. Segundo ponto fundamental da nossa placa, do nosso smartphone, é a placa do smartphone. Então a board, a PCB, é o bloco mais importante do aparelho, é a placa principal. Né? Então eu tenho módulo UI, que é a interface do usuário, placa principal e periféricos. Então tem três grandes conjuntos aqui que compõem o nosso smartphone, Android, iPhone, independe de iPhone ou Android isso, tá? Módulo UI, board, placa principal, que é a board, e periféricos, que é o chassi, bateria, câmeras, flex de carga, flex do volume, flex de indução, tudo que compõe o chassi do aparelho. Bateria, chassi, câmera traseira, câmera frontal, tudo é constado como periférico. Então, se eu tenho um Android e um iPhone para reparar, eu vou usar a técnica EMA. O que é a técnica EMA? Eliminação, medição e ação. A primeira letra é a eliminação. O que é a eliminação? O que condiz a técnica EMA? Eliminação, medição e ação. Primeiro ponto aqui, ó. O que é eliminação? Eliminar se eu tenho uma falha no módulo UI, na PCB ou nos periféricos. Módulo I seria o software? Não, módulo I quer dizer User Interface. É o módulo do display. É onde o usuário interage com a máquina. O software está dentro da PCB. Então aqui, ó, são três grandes partes, ó. Primeiro ponto que eu tenho que fazer, eliminação. O que é o módulo UI? User Interface. Interface com o usuário e com a máquina. É o display. Módulo display. Então o módulo display é um grande subconjunto
do conjunto do smartphone. Segundo e mais importante subconjunto do que compõe o smartphone, a Print Circuit Board, a PCB, a placa principal. Nela estão todos os circuitos de eletrônica. Aí vamos ver, ó. O que eu tenho na placa principal? Eletrônica de potência. Concordam? Eletrônica digital. Eletrônica analógica. Parte mecânica da montagem da placa, principalmente com interposer, soldas, pads, trilhas, componentes, parafusos, travas, conectores, contatos, tudo compõe o quê? Essa é a parte que você consegue tocar da PCB. E ou os softwares, que são mais que um software que o aparelho tem. Não é? Ele tem o bootloader, que é o software quando a placa é produzida, é o software mais baixo, tem o software principal. E dentro do software principal também tem o software de RF. Então, a PCB, Print Circuit Board, é a segunda subconjunto do conjunto do smartphone e a parte mais importante, onde eu tenho os componentes físicos que eu posso tocar, componentes mecânicos que eu posso tocar e o software que é virtual. Quando eu falo tocar, que você tem um contato não íntimo com a placa. A placa não é para ter contato íntimo, né? E a última parte que compõe o nosso smartphone são os periféricos. Chassi ou back housing, bateria, câmera traseira, flex de carga, flex de volume, sensores. Esses tipos de componentes falham na placa? Falham no circuito? Eles podem induzir um mau funcionamento na PCB ou no módulo I? Podem. Esses componentes aqui precisam de barramentos de controle I2C, que vocês viram no osciloscópio. Se eu só substituir, se um estiver falhando, um sensor aqui, por exemplo, e não restaurar o software, ou não redefinir o aparelho, ele não acha o novo componente. Então, se eu tiver uma suspeita de um sensor de pressão, sensor de temperatura no chassi falhando, eu pegar minha placa e colocar no outro chassi, vai detectar o sensor no outro chassi? Não, eu tenho que atualizar o software. A CPU procurar os novos periféricos. Ah, então quer dizer que se eu quiser usar a técnica de eliminação. O que é a técnica de eliminação? Eliminação, medição e eliminação. O que é a técnica de eliminação? Se eu tenho 3 subconjuntos que compõem o smartphone, módulo I, PCB e periféricos, se eu tenho uma falha, qualquer que seja, não liga, não carrega, reinicia, sem áudio, reinicia 3 em 3 minutos, desliga sozinho, alto consumo, display não funciona. Qual que é o primeiro step a fazer? Primeiro passo? Substituir? Não. Eliminar. Não é substituir. A gente não substitui nada. A substituição é? Ação. Substituição é o último passo. Entendi. Primeiro passo é o quê? Eliminar possibilidades. Então, o primeiro passo é eliminar possibilidades. Que possibilidade? O meu módulo I está interferindo na PCB e nos periféricos? A minha PCB, é ela que é o problema que parece ser o display ou parece ser uma câmera, por exemplo? O meu periférico que está induzindo uma falha na PCB ou no módulo display? Então o que eu tenho que fazer? Eliminar. Por exemplo, é importante a gente ter componentes de testes originais no nosso laboratório. Mas não estou falando componentes, poxa, quer dizer que eu tenho que ter display de vários modelos de aparelhos para testar na minha assistência? Sim. Então, se aquele display que você trocou para o cliente está com risco, que está quebrado, mas aparece a imagem, não jogue aquilo fora. Porque ele vai ser usado para quê? Eliminação. Então, se eu tenho um aparelho sem imagem, não dá imagem na tela. Ele liga, dá som. Se eu ligo para o SIM-card aqui para ele toca. Então, na ordem de serviço, o cliente chega assim, meu aparelho está sem imagem. Ok, o que eu vou fazer? Vou colocar um SIM-card nele aqui, vou ligar para ele. Se ele tocar, já descobri que a parte de RF funciona. Eu não vou abrir o OS e escrever sem imagem, sem colocar nenhuma observação. Eu posso testar vários pontos aqui, mesmo sem imagem. Primeiro, mais importante, se o RF funciona. Se tocou aqui quando eu liguei para ele, mesmo sem imagem, opa, o e-mail está bom, não está na blacklist, o circuito de RF funciona. Tem grande chance de ser realmente coisa simples. A tela, ou a placa, ou um periférico. Eu não matei ainda, não eliminei nada. Mas, pelo menos, já me garanti que algo na placa está respondendo. Periférico tocou a campainha, vibrou. Também já testei nos periféricos, entendeu? Aí eu já vejo se ele aperta uma tecla, ver se ele atende. Se ele atendeu, eu escutei o áudio ali, beleza, já testei mais periféricos. Então, se eu tenho um aparelho que não liga a tela, primeiro passo é fazer o quê? Um ótimo checklist.
Tocou, recebeu chamada? Beleza, opa, vou fazer a ordem de serviço lá. Aparelho não aparenta a imagem no display, recebe chamada, né, que indica que a parte de RF e a placa funciona. Alguns pontos da placa podem funcionar, que já é um ótimo ponto. A CPU funciona, o software funciona, porque concorda. Se ele receber chamada, a CPU está trabalhando? Tem que estar. A CPU de RF está trabalhando? Tá. O CI de áudio está trabalhando? Tá. São vários pontos para o telefone receber uma chamada. Ok. Então cheguei na bancada com o aparelho sem imagem na tela. Qual o próximo ponto a fazer? Eliminação. O que é eliminação? Primeiro ponto. Se ele não tem imagem, eu vou fazer o quê? Abrir o aparelho e fazer a primeira inspeção visual, né? Porque pode ser que eu não tenha uma falha do módulo I, pode ser que eu tenha uma falha de um conector, de um FPC quebrado, oxidação, causado por água, excesso de calor, manutenção indevida por terceiros. O primeiro passo é o que? Aquela inspeção visual maravilhosa. Enxergar o invisível para fazer o impossível. Então, o primeiro ponto é a inspeção visual. Desmontei o aparelho, fiz a inspeção visual. Aonde? Módulo I, conector, FPC da placa, do display. Tá tudo bacana visualmente bem. Padrão de fábrica visual. Opa, tá trabalhado. Então, onde o cara trabalhou? Foca ali. Ok, próximo ponto. Vou fazer a eliminação. O que eu vou eliminar aqui? Primeiro ponto, vou pegar um display funcionando e vou colocar onde? No meu aparelho. Né? Colocar no meu aparelho. Mas qualquer display que eu colocar no meu dispositivo vai funcionar? Não, porque tem versão. Tem a versão do software da placa diferente da versão do software da tela. Hã? A tela também tem software? Tem. Tem um pequeno... Hoje os displays evoluíram tanto, né? A gente tem EPROM na tela, a gente tem serial na tela, tem várias versões diferentes, revisão na tela, revisão 1, revisão 2, fabricante diferente. Então tomem cuidado. Principalmente algumas versões de aparelhos têm versões de displays. Você pode estar trocando um display que não deu imagem, é porque a versão é diferente. Então você sabe, o part number da tela é fundamental. O que é o part number? Aquele número que está escrito na tela, né? Na Apple vem lá, ó, 820.028.97A. Os Androids também tem um part number. Então observem o part number e a revisão. Se por acaso for iguais ou com revisão diferente, é possível em alguns pontos ter que atualizar o aparelho com a tela conectada. Ok, coloquei uma tela aqui. Eu estou em qual step da manutenção? O step da eliminação. Coloquei uma tela nova, não deu imagem. O que eu já fiz? Já eliminei que não é minha tela. Então a falha do meu aparelho pode até ser a tela que está ruim, porque eu não peguei a tela do cliente, coloquei numa placa boa. Eu posso fazer esse teste também. Porque eu posso eliminar testando o periférico. Opa, beleza, eu acho que é a tela. O que eu faço? Pego a tela do cliente, põe na minha placa. Funcionou? Não é tela. Eu só vou descartar a tela quando eu testar a tela, né? Eu descobri que a falha é na placa. Eu coloquei minha tela aqui na placa, ou num periférico, pode estar falhando ainda, né? Não peguei uma tela nova, uma tela usada funcionando, coloquei no meu aparelho. Então o que eu fiz no primeiro ponto? Ó, peguei uma tela, montei na minha PCB no meu periférico. Não deu imagem. Eu posso falar que a tela está boa, do cliente antigo? Ainda não. Eu tenho que testar na minha placa. Porque senão eu não vou fazer um orçamento correto. E errar no orçamento é prejuízo. Porque você fez o orçamento, não pode mudar depois, se o cliente não concordar com isso. Então, se você deu um orçamento, você tem que manter. A não ser que o cliente concorde em alterar. Porque se ele não concordar, você é obrigado pelo código a manter. Então não dá para errar. Esse aqui se enquadrou exatamente Ótimo, no que você falou. ótimo. O que é isso aí? É um Poco F3. Sim. Eu até peguei uma tela, Sim. ele ligou com a tela nova, Aham. com a tela do cliente não deu imagem. Sim. Aí eu fiz um reflow no processador só para ver se precisava de vale. Ele acendeu e acendeu com a tela do cliente. Ótimo. E a primeira vez ele acendeu com o display todo listrado. Sim. Então, aparentemente, a primeira... Esse aparelho é crítico aí, fora da solda da CPU, né? GPU. Bem comum. Aí o primeiro sintoma que deu foi que Sim. apareceu todo listrado. Mas quando fez o rebalem do CPU... Voltou a imagem, você viu que a tela não era problema. Então é importante a gente entender. Aí se você eliminou que a falha era na placa. Aí você vai trabalhar na placa. Se você não eliminasse direito, você já ia dar um orçamento de uma tela, aí ia colocar a tela, se você não tem experiência, ixi, ferrou. Aí já virava um bolo. Você já ia achar que você colocou uma tela errada, que estragou a tela na hora de desmontar, que foi estática, que você fez alguma cagada na hora de desmontar o aparelho, rompeu com o componente, aí você começar a soldar, limpar, procurar, tirar a blindagem, se complica. Então não dá para se complicar. Primeiro ponto é eliminar. Então,
Se eu coloquei uma tela nova ou usada de confiança, não tem que ser tela nova, pode ser uma tela quebrada que você tenha, que acende, mas que funcione. Então eu coloquei uma tela minha aqui que não é nova, mas funcional 100%, no meu conjunto. Tirei a tela do cliente, coloquei a minha tela. Então vou mudar a cor aqui, coloquei a minha tela. A minha tela, o que aconteceu com o aparelho? Não exibiu imagem. O que eu já descobri? Que não tem que preocupar com a tela por enquanto, mas ela ainda está no meu orçamento. Por quê? Eu não testei a do cliente. Eu tenho que pegar essa tela do cliente agora e colocar numa placa minha. Se funcionar, eu posso falar aqui, ó. Ó, tela do cliente, ok. Vamos colocar um Vzinho aqui, ó. Tela ok. E não é o problema. Interface do usuário, funciona. Onde está a minha falha? Provável PCB ou periférico. O que eu vou fazer agora? Eliminar os periféricos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha PCB, vou montar num chassi ou vou energizar a minha PCB sem periférico. Claro que com a tela, né? A tela é um módulo I, então eu tenho que energizar a minha PCB sem os periféricos. Não acendeu a minha tela. O que eu posso fazer? Opa, peraí. Vai que tem algum sensor de luminosidade no meu periférico que só vai deixar acender a tela se o sensor estiver funcionando. Por exemplo, alguns iPhones são assim. A série 12 Pro, 12 Pro Max, se o flex do Fluid não estiver conectado, ou de luz ambiente, não acende a tela. Então a gente tem que ficar atento, porque tem inversão que, se o sensor de luz, que é chamado ALS, Ambient Light System, não estiver conectado, a tela não acende. Problema na tela? Não, é porque o sensor falhou ou não está conectado, não dá imagem. Isso vai depender de cada aparelho. Vocês vão aprender isso aí com a prática, com o dia a dia. Alguns aparelhos não vão acender sem alguns periféricos específicos. Então você tem que ver onde está o ALS. O que é o ALS? Todo aparelho tem um sensor de luz, que ele vê a luz ambiente e ajusta o brilho da tela automaticamente. Alguns modelos, se não tiver conectado esse sensor, não deixa ligar a tela. Aí se você tem um defeito de tela que é esse sensor, é o sensor que parou a tela. Ficou claro? Sim. Então a eliminação tem que ser feita a eliminação com consciência, porque se você eliminou o periférico aqui, e se você tirou os periféricos e tem um sensor de luz no periférico, nunca vai acender essa tela. Você tirou o sensor de luz do periférico. Então você tem que pegar, atentar a isso. Opa, peraí, vou ligar sem o periférico, mas essa versão de modelo e placa específico precisa do flex do ALS conectado. Então eu tenho já na minha bancada um flex para fazer esse teste. Conecto na minha placa o flex do sensor de luz, conecto a tela só na placa e boto a placa. Ah, então todos os pontos para que a tela iluminar estão presentes? Sim. Tem que iluminar? Tem. Não eliminou? Qual que é a falha? PCB. Ficou claro esse ponto aí? Sim. Ficou claro isso? Sim. Ah, então cheguei à conclusão que a minha falha é PC. Periféricos, ok. Cheguei então à conclusão que a minha falha é a minha PCB. Ok. Até agora ficou claro, tranquilo? O que é eliminação, medição e ação? Uma técnica de eliminação, nós estamos no E. Eliminar é excluir possibilidades de falha ou não, para tornar o reparo mais assertivo. Então agora eu vou conseguir enxugar as possibilidades. Então eu tenho uma falha na minha PCB. Então vamos seguir agora. PCB. Agora eu vou chegar na fase chamada measure, medição. Então eu já eliminei, certo? Então o que é a técnica de reparo? Primeiro ponto, eliminar as possibilidades. Segundo ponto, agora chegou o ponto da medição. A eliminação a gente já eliminou. Descobri que a minha PCB, certo? A minha falha é supostamente a PCB. Podia ser o periférico? Podia ser o display? Você ia fazer praticamente um processo mais simples que a PCB. Porque reparar um periférico, reparar um módulo I é muito mais fácil que reparar uma PCB, né? Então por isso que eu vou usar o exemplo de PCB, certo? O resto eu não vou perder tempo aqui explicando para vocês não, tá? Periférico, módulo I. A única ressalva é, alguns periféricos, se você trocar, precisa que o software... Por exemplo, você tem um carro. E o carro tem uma bomba de gasolina. E ela tem uma vareta. Quando o tanque está cheio, a vareta está alta.
Quando o tanque está baixo, a vareta está baixa. Esse sensor é um resistor variável. Então ele muda o eixo, roda o resistor. Quando o tanque está cheio, a resistência é baixa. Quando o tanque está vazio, a resistência é alta. Ao contrário, né? Tem que ser ou tanto vice-versa. Então varia a resistência de acordo com o nível de gasolina. Aí ele manda a informação lá para a CPU do carro. Só que eu mando a informação digital. Por quê? Eu vou passar esses cabos no carro ali pode dar ruído, interferência. O que é isso aí? Tá nervoso? Ah, tu foi não? Tem um tem é a caneta, deixa eu ver se é a caneta. Ah, é o senhor? Tá não, faz de novo, deixa eu ver. Ah, é o senhor. Ah, eu sou chato, hein? Tudo conta. É. Tá vendo? Isso. É porque eu sou assim mesmo, leva a mão. Ele falou que eu tava fazendo isso. Não, era ele. Então aqui, ó. Então aí eu vou mandar essa informação do sensor do nível de combustível lá para a minha CPU. Esse sensor é analógico. Não é uma variação analógica que está variando aqui? Só que a CPU é digital. O que eu vou ter que ter aqui? Um conversor analógico para digital e mandar esse nível de resistência de acordo com a gasolina para a minha CPU. Então eu vou usar um barramento de dados chamado I2C para isso. Então esse sensor que converte o sinal analógico da variação da vareta de combustível para digital tem um endereço, uma identidade. Meu carro parou de medir gasolina. Eu fiquei sem saber o combustível. Um belo dia, quando eu estava com a menina lá levando para o restaurante, o carro fica sem gasolina, eu fico a pé com o carro. A vergonha que você passa, né? Eu não quero passar essa vergonha. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou eliminar o problema. Qual o primeiro passo da eliminação? Sensor de gasolina falhando. 3 perguntas. Entrada, percurso, saída. Entrada. O sensor está mandando informação analógica para o circuito de converte para digital? Percurso. As trilhas que mandam esse sinal estão chegando na minha CPU? Eliminação, medição, ação. Aí eu vou usar entrada, percurso e saída. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um sensor para testar. Ou medir os cabos. Me diz se está chegando 1.8 no sensor, me diz se com o osciloscópio tem comunicação com a CPU. Eu descobri que o sensor não está mandando informação. Eu mexi com a mão no sensor e coloquei um osciloscópio na saída do conversor AD, não deu variação nenhuma. Ou falta tensão no conversor, ou meu sensor não está funcionando. Só que esse sensor, ele é digital, dentro dele tem um conversor AD, ele tem uma identidade. Eu vou colocar um sensor novo. Comprei uma vareta nova, coloquei lá. Vai medir gasolina? A vareta nova? Não, porque a minha CPU, ela viu que tinha um problema, ela bugou, ela parou de mandar comunicação com aquele barramento lá. Enquanto eu não reiniciar o sistema, o que eu tenho que fazer? Pegar um scanner, colocar o scanner OBDB2 no carro, ir no computador e resetar a falha. Quem já viu isso num carro? Na vida real, eletrônica é isso, eletrônica pura. Então, se eu não resetar a minha central de controle que detectou aquele erro lá, aquele erro persiste, não vai ter comunicação lá, mesmo se eu colocar uma bomba nova. Alguns Samsungs é isso. Ah, Tem um amarelo, verdade. um pacote de carga. Não só é Samsung, smartphone em geral, Android, iPhone, se você tem um sensor que usa uma tecnologia I2C de comunicação, ele bloqueia aquele barramento. Se você não redefinir o aparelho sem apagar os dados ou atualizar o software, não detecta. Isso é fato. Ficou clara essa analogia aí? Sim. Tá bom. Resetar. Essa eletrônica. Isso. Ele trocou o sensor, mexeu com tanto de coisa, a luz ficava acesa. Sim, enquanto ele não foi lá e resetou, Aí mesmo trocando... outro lugar que tinha um aparelho para resetar. Ele trocou todo o sensor, Pois é. de ação e defeito. A placa do smartphone tem as mesmas... Claro que não tem nada a ver, a analogia é muito... É só para entendimento. Não, a gente não está falando de mecânica de carro. Apesar de estar tudo muito interligado, né? Hoje em dia, né, Tan? Tudo vai ser o carro elétrico, a gente vai entrar nessa área também aí, né, Tan? Tá todo mundo derivando para isso. Mas é só para entender que é um evento mais cotidiano. Todo mundo já passou por isso praticamente. Tela aqui, por exemplo. Ele reconheceu a tela quando eu reiniciei o celular. Sim. Então aqui, beleza. Já que a gente entendeu, então, nós temos uma falha na PCB. Então eu tenho uma falha na PCB. Chegou a hora da medição. Então, eu já fiz a eliminação. Já eliminei um grande bloco, já descobri que a minha falha de não ter imagem, a falha suposta que nós estamos falando aqui, ó, não tem imagem.
Não é módulo UI, não é periférico. É na PCB. O meu aparelho recebe chamada, porque eu já fiz esse teste também quando o cliente deu entrada lá. Eu já instruí a minha parte técnica de checklist lá. Se o cliente falar que não tem imagem, nada impede de receber chamada. Porque uma coisa é não ter imagem. O usuário não vai conseguir interagir com a máquina, mas um aparelho sem imagem, com o SIM card funcionando, tem que receber chamada. Se tiver sem imagem e não receber chamada, não é só isso. Então você já deu um pré-checklist na entrada lá, né? Então você já sabe aqui que sua CPU trabalha, sua CPU trabalha parcialmente, mas trabalha. Que tem uma parte da CPU que é a GPU, que controla a imagem. Pode estar danificado, mas o resto não. Mas você sabe o quê? Que o seu software provavelmente trabalha. O seu RF trabalha. Sua CPU trabalha. Sua memória trabalha. Vários pontos, Power Manager, em alguns pontos, trabalha. Então você tem um aparelho aqui, tem uma atividade funcional aqui. Se eu cheguei na placa agora, primeiro ponto é o quê? A PCB é composta de quê? A PCB. Isso. Circuitos integrados. Então, a PCB nós temos componentes discretos, semicondutores e as partes do conjunto. A própria placa, conectores, chaves, FPCs, né? Parafusos, roscas de parafusos, interposer. Então, na PCB eu tenho os componentes físicos, que são componentes discretos. Resistor, capacitor, indutor. São chamados componentes discretos. Aí eu tenho semicondutores, circuito integrado, que são Power Manager, reguladores, memória, CPU, GPU, circuito de áudio, circuito Face ID, conversor, amplificador, tudo são circuitos integrados, né? E são semicondutores, diodo, transistor, LED, tudo também compõe a nossa board. Nós temos também, então nós temos aqui os componentes, aqui ó, componentes, né? E nós temos o software. Então eu vou chamar os componentes aqui de hardware, ok? A PCB é composta de hardwares e softwares. Por que no plural? Componentes a gente sabe, né? Tem componentes discretos, semicondutor, partes do conjunto e o software. Eu tenho mais que um software numa placa? Tem, né? Porque, sim. Tem, não. Eu tenho o primeiro... Então quer dizer que o próximo passo aqui é o quê? Será que a minha falha é uma falha de hardware ou uma falha de software? Ah, mas o meu aparelho não tem imagem na tela. Recebeu chamada. O software está funcionando. Uma parte está funcionando. Ainda pode ser uma falha de software. O que é mais fácil? Partir para fazer medição de cara já, desmontando a placa, tocando no hardware, ou primeiro tentar atualizar o software para ver se não há bug do software na parte de imagem. Então o próximo passo é eu fazer o que aqui? Eliminar mais uma vez. Como que eu faço para eliminar aqui mais uma vez? Uma simples atualização de software. Atualizei o software para a versão mais nova de Android, uma versão mais nova do iOS. Continuou o mesmo problema, quer dizer o quê? Nós estamos saindo da eliminação, mas ainda vamos eliminar um pouquinho mais, ó. Então eu consigo eliminar se a PCB, se a falha de hardware ou software. Ah, então quer dizer que é muito fácil testar um software. No caso, eu tenho duas variantes, né? Os iPhones e os Androids. Então nosso treinamento é um treinamento duplo. A gente está falando de iPhone e de Android. Os Androids têm um grande problema. Eles têm uma comunicação de software entre eles. Então, o Samsung, o LG, o Motorola, o Poco, o Xiaomi, esses aparelhos usam interfaces para interagir entre eles. Isso quer dizer que eu tenho que ter um software mais aberto. Isso causa problemas. Então, a parte de software dos Androids, ela é mais suscetível a danificar uma região muito importante do software, chamado bootloader. O que é o bootloader? Quando a placa é produzida, não tem uma placa aqui, pô. Dá uma arrumada aí. Quando a placa é produzida, antes de interagir com o software do usuário, que é o software iOS ou o Android, precisa de um software inicial aqui, chamado loader ou bootloader.
Esse software é a base da programação. E é através desse pequeno software chamado bootloader que vai permitir instalar o software principal. Então toda placa, mesmo que não tenha o software Android ou iOS, eu tenho um pequeno software aqui. Ele tem que reconhecer no computador como alguma coisa. Quando você coloca um aparelho no computador, ele não reconhece como Samsung, como Android, Motorola, reconhece como Qualcomm, como CPU Qualcomm, MTK, já indica que existe uma corrupção no software. Então, primeiro ponto, os aparelhos Android, o software, a parte mais importante na produção quando a placa é feita, depois que a placa é feita, a gente joga um programa aqui chamado bootloader, que é o programa básico do aparelho para implementar o software principal. Nos Androids, esse programa falha muito. Então é muito comum você ter um Android com falha no bootloader. Fica com a tela cheia de números. Na tela de boot, já viram a tela de boot qualquer? Modo de boot, já viram o modo de download, como é que fica? Não sai disso. Aquilo ali é a tela do boot. É a versão do software mais baixo que tem no aparelho. Já os iPhones, é bem mais complexo o software. E por que ele é complexo em relação complexo em relação à qualidade? Por quê? São poucas variantes. Eu tenho muito menos modelos de iPhones aqui. O iOS são só para os iPhones que tem no mercado. Se a gente contar nas mãos, não tem mais de 20 modelos. Né? Pode falar? Tem um detalhe também, os iPhones, todos eles permitem atualizar sem perder os dados. Os Android 90% não. Atualizar o que? O bootloader? Ah, sim. Sem perder os dados do cliente. Não, mas os Android também é possível atualizar os dados. 90% deles não. Tem que perder os dados do cliente? Sério? Não, acho que não, é certo? 90% deles sim. Muito poucos. Se carregar ativo for, se for uma atualização total, sim. Não, mas eu digo para fazer. Tá. Atualização não do usuário, atualização na box, sim. É porque do jeito que ele falou parecia que é o usuário. Não. Para atualizar no computador, reparo realmente, verdade. É porque para o usuário ele faz. Sim, né? Do jeito que você falou parecia que foi do usuário, entendeu? Então a atualização do usuário, beleza, não perde os dados. Para atualizar nas box, sim. Box? Hã? Então eu tenho que ter ferramentas específicas para trabalhar na área do bootloader. Não é qualquer ferramenta que a gente consegue atualizar o bootloader do aparelho. A parte do usuário, que é o iOS, o Android convencional, você faz por cabo normal, pelo dock. Mas, quando o software falha grave, em alguns casos, primeiro, no iPhone nem tem essa possibilidade. Então, o iPhone tem os pinos, esse processo de regravar o bootloader chama JTAG. Join Test Action Group. É um protocolo de comunicação que regrava o bootloader. Regrava essa informação da fábrica na placa. Nos Androids, é possível gravar com hardwares específicos. Medusa, UFI, são caixas, são box, que você compra para fazer isso. Hoje em dia tem a versão digital dele. Então, no iPhone tem os pinos de conectar na placa, mas não tem o arquivo de bootloader disponível. Os Androids têm. Só que tem uma vantagem, os iPhones raramente falham o bootloader. É raro falhar o bootloader. Raro. No Android é o contrário, falha muito. Por quê? Porque a Apple tem, apesar de ter, ela pode fazer um software complexo porque tem menos modelos. Já o Android não, tem que ser um software mais aberto, tem dezenas de modelos. Se ela fecha uma porta para um, atrapalha um programa do outro. Então ela tem que ser muito flexível. O iOS não, ele é fechado. Quem tem iPhone sabe que aqui é fechado. Usar fonte desconhecida no software aqui, ó, não dá. O Android, você abre arquivos aí. Eu não acredito não, porque essa é uma filosofia da Apple, a história inteira dela, né? Eu também não acredito. Eu até acredito um pouco. Eu acredito um pouco, não tão... Depois do conector tipo C ali que eles conseguiram... Não, eu acredito que vai ser algo assim, vai ter um aplicativo, um super app que vai escanear esse dispositivo para verificar se é permitido. Da mesma forma que você faz com o desenvolvimento. Developer, você desenvolve um programa, manda para a Apple, ela valida aquele programa para funcionar. Se você faz na app, tem que pagar para a Apple lá, né? Manda para eles só o que eles permitem fazer que aprova. Acho que vai ser algo parecido com isso. Ele vai ter que aprovar. Não acho que não vai ser algo pelo usuário ter o poder de instalar e usar, não. Até porque se fizer, acabou. Aí acabou a confiabilidade, né? Então, ok. Eliminei a falha da minha PCB. Como que eu descubro se minha falha é software ou hardware? Primeiro, atualizei o software. Se o software fizer de 0 a 100% sem erro nenhum, quer dizer o quê? Que o software está bom. Então, primeiro ponto. Poxa, eu atualizo o software do meu aparelho, ele completa de 0 a 100% sem nenhum erro, o aparelho não liga.
É falha de software ou falha de hardware agora? Se o software foi de 0 a 100% bem, alguma coisa, quando vai ligar o aparelho, porque existe uma função no software, chamada função main. Ela que toma o controle do aparelho. Só que para o software gerenciar os periféricos, os hardware, os CIs, tudo tem que estar bom. Não pode ter nenhuma interrupção. Então existe alguma coisa lá que não está deixando o seu software assumir o controle, mas não é especificamente a parte básica do software. Pode ser o kernel, que é a interconexão entre software e hardware. Porque aqui no meio, ó, eu tenho o kernel. A placa eu não tenho só software e hardware. Eu tenho aqui no meio, aqui, ó, o kernel. O que é o kernel? É o que conecta o software no hardware e o hardware no software. Ok, então para mim eliminar, se a minha... Aí então eu peguei meu aparelho aqui, que tem falha no display, não dá imagem, não é isso? Vou atualizar o software, né? Claro, porque pode ter uma região... Mas por quê? O software controla o display? Tudo é software. O software controla tudo. Tudo é software. 90% dos componentes na placa são controlados pela CPU. E a CPU tem que ter o quê? Um software. O que é o software? A instrução de funcionamento do hardware. Fiz atualização de software. Completou 100% sem nenhum erro. O que quer dizer? Opa! Se existir alguma falha de software, provavelmente agora não vai ter mais. Aí eu vou botar meu aparelho de novo. Botei de novo. O que aconteceu? Não apareceu imagem. É uma falha de software? Provavelmente não. Provavelmente não. O que eu vou partir agora para análise? Medição na... Agora sim. Vou começar a parte M. Medição. Ok. Vamos começar na medição. Ficou clara essa parte de eliminação aqui então? Alguma dúvida nisso? Alguma pergunta? Não? Então estamos na medição. A medição vem antes da ação. A ação é o quê? Trocar o componente, o que você achou na medição com problema, né? Executar a ação que você detectou de erro, para corrigir o erro. Então aqui é action, é ação. A medição vem antes. Então até agora eu não troquei nada, né? Então até agora eu não toquei no hardware, para falar a verdade. Eu não toquei no hardware em relação a ferro de solda, a limpeza, a soldar, nada. Agora que eu vou começar a medição. Não vou... Depois que é a ação. Então o que é a medição? Medição. O que é a medição? Analisar, aferir. Aferir se está dentro do padrão pré-determinado por algum órgão que já mediu antes, né? Então existe, a gente pode usar vários instrumentos, multímetro, por exemplo. Eu tenho teste quente e teste frio. Então para fazer medição eu tenho duas possibilidades. Teste quente e teste frio. Então vou na medição. A medição eu tenho quente, medição a quente. O que é medição a quente? Sim. E a medição a frio? Tá. Para quem está iniciando, começando a reparar o aparelho, qual que é indicado fazer? Fria. Por quê? Se você está iniciando, qualquer erro que você tenha na medição, mas a medição a quente não tem como eu errar. Se você encostar a ponta de prova do multímetro em dois componentes diferentes, próximos, que tem intenção diferente de fechar esse curto, pode matar a sua placa. Se você medir errado, pode estragar seu instrumento. Então, para quem está começando, qual que é o indicado? Medição a frio. Qual que é mais eficiente? Medição a frio ou medição a quente? Claro que é a medição a quente, né? Ela é mais eficiente, mas é mais arriscada, né? Existem sinais elétricos que, se eu medir a quente, eu consigo aferi-los, se estão presentes ou não. Existem sinais elétricos, se eu medir a frio, eu não consigo saber se eles estão presentes. Porque os pinos dos componentes, dos CIs, são protegidos. E quando está desligado, ele não comunica com o mundo externo. Tomar água ali, porque o sono bateu, né? Cheguei de madrugada em casa, estou dormindo na sala de aula. Vai lá lavar a cara lá, tá? Tá dormindo, eu vi. Deu assim. Outra vez. Mostra a foto para ele aí. Entra em estado de repouso. Estado de repouso. Solo está mal. Você toca a pantalla,
Então aqui, ó, eu tenho medição a quente, que é muito mais eficiente que a frio, mas aqui eu tenho um risco, porque se eu errar, posso estragar o instrumento ou a minha placa. Então quem é iniciante, começa fazendo medição a frio, porque o risco é baixíssimo de fazer medição a frio. Mas não é tão eficiente como medição a quente. Mas se você tiver equipamentos que melhoram esse índice de medição a frio, vai melhorar muito seu índice de acerto. Então são vários equipamentos. Aqui eu tenho o diodo reverso, né? É um teste de medida a frio, não é isso? Modo diodo, o SMB, o Smart Curve, que é o SMC. Tem várias formas de medir. Escala de ohms, você pode medir várias medições a frio. Medir resistência elétrica, diodo, queda de tensão, Smart Box, Smart Curve, entre outros. Tem várias medições que você pode fazer a frio, tirando o diodo reverso, que é mais difundida, mas ela não é muito assertiva, porque os pinos OL não se medem, né? Então, muitos pinos overload são os pinos que têm sinal. Aí se mediu como o time, vai dar OL, você não sabe se está bom ou se não está. Então, recomendo aí ter outros equipamentos, Smart Board, Smart Curve, para melhorar o índice de medição a frio. A medição a quente. O que eu uso para medir a quente? Voltímetro, escala de volts, né? Posso medir uma tensão. O osciloscópio, entre outros. Então eu tenho aí alguns instrumentos que são usados para medir a quente e medir a frio. Mas medir o quê? Medir o quê? Poxa, o que compõe, o que eu tenho que medir na placa? Essa aqui é a grande pergunta, a dificuldade na análise. Se eu não entender o que eu tenho de grandeza, o que eu tenho que medir, eu vou estar perdido igual. Beleza, eu eliminei que o problema é na placa, que é uma falha de hardware, mas o que medir? Ah, vou medir a quente ou medir a frio, mas o que eu tenho que medir? O que eu tenho que medir? Posso apagar aqui? Essa é a questão, medir, mas medir o quê? Então vamos colocar aqui, ó. Essa é a grande pergunta. Medir, mas medir o quê? Medir, mais medir o quê? Bem, na nossa board, eu tenho eletrônica de potência. Eletrônica de potência. Eu tenho basicamente, eu tenho na board três pontos fundamentais ligados à nossa área de eletrônica. Eletrônica de potência, eletrônica digital e eletrônica analógica. Então a nossa board é composta de vários componentes que navegam na área da eletrônica. Tem circuitos de eletrônica de potência, circuitos de eletrônica digital e circuitos de eletrônica analógica. Quais são os circuitos que compõem eletrônica de potência? A nossa falha é display. Nosso display não dá imagem. A minha pergunta é, se eu tenho uma board que compõe eletrônica de potência, eletrônica digital, eletrônica analógica, o módulo display trabalha em qual ou quais dessas eletrônicas na placa? O display. O que o display precisa para ter imagem? Energização. De onde vem a energização? Ok. Então tem que medir tensões de alimentações do display. Em qual parte ela está? Eletrônica de potência. O que compõe o bloco de eletrônica de potência? Reguladores de tensões, circuitos de alimentações, power manager do display, circuitos de carga, né? Low dropout, LDO, são reguladores. Então, eletrônica de potência é o quê? Toda parte que faz por força, potência. O display precisa de potência, de tensão? Sim. Então, eu tenho que medir tensão do display. Então, eu tenho que achar o quê?
O ciclo de potência que alimenta o display. Ah, tá. Ok. Só isso? Não. Mais o quê? Tem que achar se ele tem a parte digital. Ah, olha, mas o display é digital? Nós não somos analógicos? Sim. O display é digital? Claro que é. Claro que é. A máquina converte informação digital para o nosso usuário analógico. Não, ACDC não. ADDA. Analógico digital, digital analógico. ACDC é alternado por contínuo e contínuo por alternado. É quase isso. Não. Aí é AD e DA. Conversor analógico digital e digital analógico. Então a tela, ela exibe imagens para a gente que são analógicas, né? Os números alfanuméricos e numéricos da tela a gente consegue entender. Mas ali o que está escrito na tela não é o que a máquina entende. É um código binário que está atrás do número 1, do número 2, do número 3. Do gráfico que está na tela, são 0 e 1. Então o display tem parte digital? Tem. Quais são as partes digitais presentes no display? GPU. O que é GPU? Graphic Processor Unit. Unidade de processamento gráfico. Então, dentro da CPU, tem uma seção chamada GPU, Processador de Imagem. Graphic Process Unit. Ele vai fazer o quê? Gerar imagem digital para a tela, converter para a gente entender. Então, tem que analisar esses pontos de comunicação de dados da GPU para a tela, ou de algum barramento, MIP, que a CPU pode ter também para gerar imagem para a tela, LPDP. Então, tem uma seção na CPU que cuida da imagem. A GPU é quando tem imagem de alta resolução, mas quando tem uma imagem de baixa resolução, tem um sensor, tem um setor na placa que cuida da imagem. Então, tem o setor de imagem na CPU. Sim. Tá? É o sinal de processamento de imagem. Então, eu tenho que ter o que aqui? Barramentos de dados para alimentar a imagem, TX e RX, que vão trafegar dados digitais da CPU para a tela. Se faltar esses dados, apaga a tela? Não. Fica com a tela desconfigurada, falta de cor, colorida. Normalmente, quando falta um dado desse ou não, a tela fica rosada, fica vermelha. Um dado digital desse não apaga a tela totalmente. Ela fica desconfigurada, com as telas com cores diferentes, sem aparecer imagem contínua. Apagar a tela totalmente, normalmente é potência ou parte que controla a tela, que também está na parte digital. Então, além de ter dados para gerar imagem na parte digital, eu tenho aqui na parte digital o quê? Sinais de controle para a tela. A tela não dá imagem sozinha, tem que ter alguém controlando ela. Não é só mandar dados para a tela que vai exibir imagem. O que eu tenho que ter aqui? Barramentos de controle, sinais lógicos, resetar. Se faltar um sinal lógico de reset, aparece imagem na tela? Não. Então, se meu... E de onde vem o sinal lógico de reset? Sinal lógico vem da onde? Digital é lógica. Então, um sinal de enable para a tela funcionar. Um sinal de wake up, de despertar. Se a tela não está em stand-by para ela ativar, não vai funcionar. Então, além de ter os dados da imagem, tem que ter mais o que aqui? Sinais lógicos para que a tela funcione. Reset, enable, wake. Ah, então, peraí. Se eu começar a tirar o pensamento da cabeça, eu começo a entender muita coisa aqui que está dentro de vocês já. Vocês já sabem, só saber expressar. Então, o que é eletrônica digital? Tem a ver com a tela? Falam para mim aí. Eletrônica, na minha board, a parte digital da minha board, que é a mais importante da placa, tem algo a ver com a minha falha, com a tela? Tem, sim. Mas por quê? Porque tem que ter esse controlador. Que sim, não, eu quero que vocês falem. Tem que ter o que... Tem que ter essa parte digital controlando todo esse processo de potência que ela recebe. Senão ela não vai saber quando tem que habilitar, quando não tem que desabilitar, quando tem cor, não tem. Muito bom. Muito bom. Até a questão do brilho. A luminosidade da tela, né? Também. Tudo é controlado digitalmente. Então a parte digital tem a ver com a tela? Com a minha falha? Então se eu medir algum sinal, por exemplo, o que é a parte digital aqui? São sinais de dados, de imagem, e sinais lógicos e sinais de controle. Então eu tenho dados de imagem, barramento que trafegam os dados digitais para gerar um caractere. LPDP, Long Play Display Port, MIP, LP, VESA, tem vários tipos de protocolo de comunicação que gera imagem. E a parte lógica?
reset da tela, enable da tela, wake up da tela e barramentos de controle, I2C, ISP, para controlar a tela. Esses sinais digitais, se falharem aqui, ó, tirando o barramento de dados, o sinal lógico de controle, se parar, acontece o que com a minha tela? Ela pode perder brilho. Não dá imagem. Pode não dar imagem. Sim. O aparelho funciona praticamente tudo, mas a tela não dá imagem. E esses sinais eu meço como? Quente ou frio? Quente. Quente. É. E a parte analógica? A parte analógica. O que é a parte analógica que compõe minha placa? Esse sinal de enable de reset só no osciloscópio. Por isso que o primeiro e segundo dia foi fundamental o osciloscópio, porque se você lembrar, né? Você mediram o reset, lembra que é um pulso assim? Né? E o enable também. É. Isso aí é só com o osciloscópio, não tem jeito. Não tem jeito de você aferir com outro equipamento. Claro que se tiver algum componente aberto na comunicação, com o multímetro você pega. Porque tem FLs em série, tem capacitor em paralelo. Um capacitor em curto lá, nesse barramento, curto aqui, ó, nas linhas de lógicas, não é alto consumo não, tá? Se eu tiver uma trilha em curto dessa aqui, ó, claro, não sendo a 1.8 por terra direto, mas um barramento de dados em curto, depois do resistor por terra, não dá alto consumo. Porque ali tem resistor limitador. A parte digital, a corrente é baixa, desses sinais. Então, se tiver algum sinal desse aqui em curto, não dá alto consumo na placa. Entendeu? E o sinal não está presente, está em curto. Aí você pega com o multímetro. Tirando esse em curto ou aberto, sim. Mas mediu lá, bateu, por exemplo, 400 mV, bateu 400 mV, o que você fez? Testou os componentes analógicos e nada mais. Você não testou o sinal digital. Você viu que não tem curto, que o capacitor não tem curto, que o FL está bom e que a trilha está boa. Mas o sinal você não mediu. Entendeu? Sim. Esse que é o problema. E se tiver um pino OL, pior ainda, overload. Mediu lá, bateu OL, você não sabe se está aberto, se está bom. No diodo reverso. É open-line na escala de ohms, overload na escala de diodo. E a eletrônica analógica? O que é eletrônica analógica? O que é? Light, a composição Hã? dos componentes. Não entendi. Seria os componentes, Não. light. Por exemplo, na nossa board, nós temos circuitos analógicos? Claro que nós temos. Por exemplo, ó, áudio. Claro que é o áudio que sai no alto-falante, é analógico. E o capta pelo microfone é analógico, mas converte para digital no microfone, DA, e do alto-falante, AD, e do alto-falante, DA, digital para analógico. Porque a gente escuta em analógico. Então o circuito de áudio, de saída e entrada, é analógico. O circuito de radiofrequência, a parte de transmissão de dados de antena, Wi-Fi, isso é, GPS é analógico com modulação digital. É analógico. Circuitos de clock, que geram um clock para o display, geram um clock para a CPU, que geram 32.768 kHz, é uma onda senoidal. Lembra que vocês mediram no osciloscópio? Sim. O que é aquilo? Um sinal analógico? Lógico. Depois é convertido para digital, mas gera um sinal analógico. O cristal gera um sinal, o oscilador gera um sinal analógico. Ah, então eu tenho presente. Se o clock parar do display, o display tem que ter clock? Por que o display tem que ter clock? Para ele saber o momento de acender e de apagar? Para ele saber o momento de acender. O que é o clock? O que é o clock? Vem cá. Bom dia. Quanto tempo? E aí? Muito tempo, né? Tudo bem? Tranquilo? Bom, Como é que tá? Tranquilo, trabalhando muito? Lá tá trabalhando também, né? Também tô aqui ralando muito. tem que ralar. Valeu, pai. Beijão. Tchau. Valeu. Carregador estragou? É da Amanda. Ah. Ela tá querendo um cabo desse. Tem aí, quando você lá pega lá. Tem lá com ele na minha sala lá. Meu pai. Que tempo que eu não vejo. Umas 2 semanas que eu não vejo ele. É seu pai? É? Então, eu até parei aqui, desculpa. Isso, clock. O que é o clock? O que é o sinal de clock? Todo circuito microprocessado, onde tem uma CPU, a CPU trabalha com uma instrução do software. O que é o software? É a instrução de funcionamento do hardware. Então tem escrito
O que a CPU tem que fazer para ser um smartphone? Para ler essa informação, pegar essa informação e executar esse comando que está no software, a CPU tem que fazer um processo chamado Fetch, Decode, Execute. Pegar a instrução, preparar a instrução e executar a instrução. Só que ela só faz isso se ela tiver alguém batendo para pega a instrução, prepara a instrução, executa a instrução. Pega a instrução, prepara a instrução, executa a instrução. Pega a instrução, prepara a instrução, executa a instrução. Se não tiver ninguém falando, o usuário apertou o pause, vamos. Pega a instrução, executa a instrução, prepara a instrução. O usuário apertou o volume. Pega a instrução do volume, o que tem que fazer, prepara e executa. O que é isso aí? É um pulso que fica fazendo com que o ciclo de máquina ande, com que a máquina trabalhe. É igual sua esposa na sua casa. Você está vendo um jogo de futebol, ela fala que a lâmpada está queimada. A lâmpada está queimada, está estragada. É só sentar. Não é? É só sentar, ativa o clock dela. É só sentar, ativa o clock dela. Na hora. Não é? Sentar, abrir a cervejinha, ativa o clock. Clock na hora. Então Mas você acha que é defeito de fabricação? É defeito de fabricação. Então o que é um pulso de clock? É um pulso que gera o ciclo de máquina, o cycle machine. É com que a máquina use esse pulso para preparar a instrução, pegar a instrução, preparar a instrução e executar uma instrução. Isso é o ciclo de máquina. Sem clock, acontece o que com a máquina? Com a CPU? Com a tela? A tela não tem um EPROM na tela, não tem um SEI na tela? O drive de SEI? Se tem o SEI, tem que ter o quê? E se parar o clock? O touch? Também tem que ter touch? Clock pro touch? Porque no display são 2 circuitos, né? Aliás, são até mais que 2, mas basicamente é o circuito do touchscreen e a tela. O touch é um circuito que está junto um com o outro, né? Então tem circuito de touch e circuito da tela. Ambos têm que ter clock? Sim. Claro. O Ramires falou isso algumas vezes, a gente chegou até medir as oscilações, né? Então, estão começando a fazer um pouco de sentido as coisas, né? Então, eu tenho que medir o sinal de clock do meu display, se está presente ou não? Sim. Então, se o meu aparelho não está... Então, agora, se o meu aparelho não tem imagem, o que eu vou fazer na medição aqui agora, então? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram mesmo. A medição vai ser feita o quê? Eletrônica de potência tem que fazer o quê? Verificar se tem alimentações. Por que no plural? Porque tem vários. Tá. Quais alimentações? Não. Isso é sinal lógico. Sim. VREGs, LDOs, tensões da alimentações do display. Como que eu acho isso aqui? Onde eu acho isso? Como que eu descubro isso? Vou pegar aqui um aparelho qualquer. Primeiro que está aqui na tela aqui, vamos... Parece que o negócio está travado. Parecendo Android, pô. Vou abrir. Parecendo Android. Assim, não é mais. Tá parecendo Android. Já evoluiu. Evoluiu, né? Tá parecendo Android esse troço. Então, olha só. Vamos agora ver no diagrama elétrico, no plano esquemático, o que eu tenho que medir de tensões para me verificar se o display não funciona. Vamos abrir aqui. Então aqui, ó. Onde eu vou achar o sinal que eu quero medir de alimentação? Onde eu vou achar isso? Onde termina o display? Na placa, termina no FPC. Onde começa a imagem? Não. CPU, a imagem, GPU, CPU, né? Alimentação no Power Manager,
sinal lógico na CPU. E onde termina esses sinais? Na placa. No FPC. Dali vai para o display. Então o que eu vou fazer? Engenharia reversa. Vou achar o FPC. Achando o FPC, a eletrônica digital, a eletrônica de potência, a eletrônica analógica vai estar presente nesse FPC? Por exemplo, pino 2, PN var display, tensão negativa, power negativa e variável. O que é isso aqui? É uma tensão negativa que eu tenho que medir para o display? Sim. Sim. Então, pino 2, 4 e 6 tem que ter uma tensão negativa. Certo? Está vindo da onde? Vamos ver. Aí, ó. Pino 2, 4 e 6. Se eu for medir diodo reverso, vai acontecer o quê? OL. Se tiver aberto essa comunicação de alimentação aqui, aliás, comunicação de alimentação não, né? Essa linha de alimentação, se estiver aberta, se eu medir com o multímetro de diodo reverso, vai acontecer o quê? Vai dar OL, eu vou achar que tá bom, mas tá bom? Não. Então tem que... Opa, pera aí. Tá vindo um resistor, ó. Será que esse resistor não é um resistor fusível? Vou medir aonde? Em vez de medir aqui, eu meço aonde? Porque se eu já elimino a possibilidade que se deu tensão aqui, tem que dar aqui. Então meço primeiro aqui, deu diodo reverso aqui, ó. Deu OL aqui. Deu OL aqui. Perdão, peraí, vou medir a tensão. Eu não vou medir com o multímetro, porque o diodo reverso é falho. Vai dar OL, o que eu vou fazer? Vou ligar a minha placa, vou medir a tensão aqui, ó. E depois aqui, ó. Se aqui tem, aqui não tem, o resistor fusível está aberto. Por isso que não vai dar imagem. Se faltar essa tensão, tem imagem na tela? Se faltar essa tensão, tem imagem na tela? Não. Essa imagem vem no resistor, ó. Esse resistor aqui é o quê? Um resistor fusível. Se esse resistor estiver aberto, olha aí, ó. É um resistor de 0 ohms. É um fusível. Ó. Tá indo lá pro display, ó. Tensão negativa pro conector. Conector. Então tem uma tensão negativa aqui de 7 volts, ó. Menos 7 volts. Menos 7 volts. A minha tela não funciona, certo? Vou pegar o meu aparelho, vou fazer um teste quente. Vou apertar a power, vou pegar um multímetro, vou medir aqui. No resistor R11870, desse lado ele aqui, ó. Deu 0 volts. Quer dizer o quê? Ou o resistor está aberto, ou o circuito que gera tensão está ruim. Se eu medir aqui, deu menos 7 volts. O que quer dizer? O resistor está aberto. Ah, tá. Por que ele abriu? Alguma coisa aconteceu. Foi trocado o display, o cara ligou o flex com o aparelho ligado? Por isso que apagou a imagem? Normalmente é isso. O cara troca o display com o aparelho ligado. Aí ele fecha um curto aí, ferra um circuito de proteção. Aí eu tenho que pensar nisso, porque se ele abriu, alguma coisa errada aconteceu. O que eu vou fazer? Vou ver de onde ele vem, para ver se pode ter acontecido alguma coisa a mais no meu aparelho. Então eu vou clicar aqui, ó. Ele está vindo da onde, ó? De um circuito que regula a tensão para mim, ó. Pro display. De um power menos do display, olha aqui, ó. Esse aí aqui, ó, gera uma tensão negativa pro display. Será que ele foi afetado ou não? Eu tenho que pensar nisso. Porque se eu colocar um resistor fusível de novo aqui e queimar com 2 dias depois, aconteceu o quê? Tem alguma coisa errada no power manager. Ficou claro? Sim. Ah, então já comecei, no primeiro pino que eu analisei aqui, eu já vi que, já aprendi um tanto de coisa, já vi que esse pino 2, 4 e 6 é uma tensão negativa da tela de menos 7 volts. Pino 2, 4 e 6. Que parte do circuito é isso aqui? Eletrônica de? Digital. Não. Regular tensão não é sinal digital, é potência. Mas é só essa tensão que tem na tela? Não. Olha aqui, ó. Todas as trilhas mais grossas são tensões. Aí, ó. Tem que ter um V8? Tem que ter 3 V0? Tem que ter um V2? Tem que ter 1 volt? Tem. Do outro lado? Isso tudo com o aparelho quente. Tem que ter 7.3 volts? Tem. Tudo com o aparelho ligado. Tem que ter 4.6 volts? Tem. Então, o primeiro ponto, se eu não tenho imagem na tela, fazer o quê? Eletrônica de potência. Então, vamos lá. Ó, menos 7 volts, pino 2, 4 e 6. Pino 12, 1.8 volts, pino 12. Pino 14, 3 volts. Pino 14. Pino 16, 1.2 volts. Pino 16. Pino 18, 1 volt. Pino 18. 15. Pino 15, 7.3. 7.3. 53. 4.6. Aí, ó, 53, 4.6, né? Que aí
Aham. 57. Pô, então para começar, para início de conversa, eu tenho que ter essas tensões aí no meu display para dar imagem. Bom. Abriu a mente. Para início de conversa. Isso é eletrônica de potência. Falta o que mais agora? Eletrônica digital, eletrônica analógica. Tá. Eletrônica digital. O que é eletrônica digital? Sinais lógicos, barramentos de controle, barramentos de dados. Onde eles estão? Vamos começar aqui do lado direito. Pino 1, faltou o pino 1 aqui, ó. Pino 1, 4.6, eu não coloquei ele não. É o 53. Ah, tá, tô 53 e 1 aqui, ó. E ele é o 57 É, e 54. isso, 54, 57, isso. 54. Aí, agora beleza. Então, por exemplo, se eu tenho um 12 Pro Max que não tem imagem na tela, esse aparelho tem que ter o sensor conectado para dar imagem, tá? Eu vou medir as tensões. Pino 246, pino 12, pino 14, pino 16, pino 18, pino 15, pino 3, 1, 57, 4. 53, 1, 57, 4. Tem que ter? 54. Isso, 54. Ah, 54. Então, matamos a primeira parte da medição eletrônica de potência. Poderia medir diodo reverso? Poderia. É mais eficiente medir tensão, porque eu já acho o FL ali, já meço antes e depois dele. Porque se não tiver, eu já acho o FL de cada linha dessa aqui. Cada linha dessa tem um circuito de proteção. Por que tem proteção em cada linha dessa? Porque se o usuário fizer cagada, o técnico não experiente fizer cagada, não queima o PMU, não queima a CPU. Por isso tem aqueles filtros de 0 ohms em série. Posso apagar aqui? Então a eletrônica de potência foi. O que eu tenho que ter agora? Eletrônica digital. O que é eletrônica digital? Barramentos de controle, sinais lógicos, barramentos de dados. Onde eles estão? Por exemplo, I/O. O que é I/O? Input e output. Quando falar I/O é sinal digital. Entrada e saída. Input e output. Você é input e output? Ah, tá. Você é input e output? Não. Você é input e output? Tardou muito. Tardou muito. Pensou? Pensou? Eu tomei cuidado em não falar dele. Foi que nem ele falou. Resposta segura, análise segura. Você- Você tá pensando em putz. Você sabe que, assim como un pequeño, Uma aguinha pra mim, pequeño água. detalle, en electrónica de potencia, como James falou, siempre las líneas vienen en color preta más marcada, más. Comienza PP, power, positive, potencia. Potência. Então, mais fácil de interpretar. Sim. No esquemático, qual é a potência? PP. Power, Ah, positive. ele vem negrito. Tá? E vem negrito. Tudo. Empresa Já te power, fala, já. PP, power, positive, dá potência. Tá dando uma clareada aí, não? Sim, muito. Toma água porque eu falei demais. Aí, entrada e saída. Não, não, não. Solo output. Solo output. Tem opção, tem pessoas aí que podem ter opção de input, né? Então aqui, ó. I/O, AOP, I/O, Input Output, acesso orientado de aplicação do display NIP. Essas siglas que foi escrito, elas têm no esquema elétrico? Como assim? Se elas têm a descrição... Ah, não, mas eu posso compartilhar, eu fiz o material. Eu fiz. Tem anotações? No material tem. Sim, vai compartilhar em Ah, grupo. sim. No site www.ipanicfull.com tem um glossário de termos aqui, ó. Então aqui, ó. Aqui, ó. Nesse site aqui, ó. Vai colocar em grupo tudo. Aqui, ó. Você vem aqui, ó. Penúltima fileira, hoje. Dicionário e termos, tá vendo aqui, ó? Tem de microsolda e tem dos diagramas. Você clicou aqui, ó. Você já coloca o que você quer que a letra começar aí, né, ele já fala. Aí, ó. Tem todos os dicionários aí com as letras, terminologia que você precisar lá. Muita coisa, é bom você procurar lá. Tem um no material também. No material tem as duas tabelas, eu separei Android e iPhone, deixa eu tudo lá separadinho. Então vamos lá. Vamos lá então, ó. Vamos começar lá.
Pino 1, pino 2, pino 4, 6, 12, 14 com linhas mais grossas, alimentações. Power positivo, potência. Pino 3. Mas o 2 e 4, 6 é negativo. Olha lá, ó, pino 3. General, purpose, input e output. Apareceu I/O, quer dizer o quê? Digital. Sinal digitais. É uma porta de uso geral que pode ser de entrada ou de saída. Então apareceu o GP e I/O, apareceu o I/O, são sinais digitais, tá? De controle para o touch. No nosso caso aqui, não é o touch que não funciona. Não tem imagem. Mas se o touch não estivesse funcionando, tinha que verificar isso aqui? Claro, né? Primeiro eu quero que apareça imagem. Se não der touch, I/O, IOP do display MIP Power Down, a informação digital para desligar o barramento de comunicação MIP. MIP é o quê? Barramento de tráfego de imagem, de dados de imagem. Aqui tem tudo a ver com o que a gente precisa. I2C, display SDA. I2C, display SDA. O que é isso aqui, ó? Barramento de controle que a CPU gerencia a tela. É importante medir aqui? Muito. Aqui? Muito. É a parte digital tá aqui. Então aqui é a parte digital de controle, digital de barramento de controle, digital de ativação e desligamento, é power down, desligar. Ó. Digital PMIC, panic, informação de erro na tela. Se tiver com nível lógico, para de dar imagem na tela. É importante verificar isso aqui? Claro, porque se a tela tiver algo errado, ela manda um sinal lógico, no pino 11, ó. Ô, para de me alimentar aí. Eu tenho uma falha gravíssima. Eu estou com pânico, não me alimenta. Nesse tipo de malha, tanto com escala de tensão, a gente pode medir, quanto também em escala de... Seria ideal, aqui seria ideal, aqui você pode até medir tensão, mas aqui eu só com osciloscópio. Mas aí ele está marcando um V8. Eu não conseguiria pegar... Não, ele não está marcando um V8. Lê de novo. I/O DPMIC to display panic underline low. Sim. Underline um V8. Ele muda de um nível alto para baixo se estiver errado. Já fala aqui, ó. Não, ele perguntou as linhas de baixo. As linhas de baixo você tem que medir com um osciloscópio. Que é o I2C do display, Se você pode verificar que ele tem 1.8. É, tudo aqui é osciloscópio. Aí é só osciloscópio. Entendi. Aí não é multímetro, não. Porque na hora que eu vi ali um V8, eu falei... tá, Não, mas aqui, ó, é porque você não tá com a mãe ainda. Você vai aprender agora. Aqui é um sinal lógico, é digital. Certo. Toda vez que tem um sinal digital, ele está me informando o que é. Tá vendo esse L aqui, ó? L. O que é eletrônica digital? 0 volts, que é low, né? Que é L, que é low, que é baixo, né? A gente chama de... E 0 e 1. 1 é 0 volts, né? High, H de high ou 1.8 barra 1.2 volts, depende da lógica. Então, o nível 0 quer dizer 0 volts ou low. Nível alto quer dizer high ou 1.8 ou 1.2, depende dos aparelhos. Se forem mais novos, o nível 1 corresponde a 1.2 volts. Quer dizer que ele dá 1.8 e ele vai cair a 0. É isso aí. É isso que já está te falando. Ó. Aí, desculpa a pergunta. Se eu estou chegando lá, medir 1.8... O multímetro não mede. Não pede. Porque Não. eu pensei assim, se ele pega 1.8 e cai a 0, a gente também tem um... Não. A transição muito rápida. Se ele tiver nível 0, sim. Sim, entendi. Quando ele está em pânico, ele está em nível baixo. E aí até mostra então também o que a gente tem que medir, se é para baixo ou se é para cima. Se ele Exatamente. Vai ter subida. Exatamente. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um reset da tela. Tem que ser de nível alto para nível baixo. Então ele vai pegar uma queda. Viu esse L aqui? Esse L determina isso. Sim. Vai pegar o dente. Com o multímetro, você não vê isso. O multímetro é muito lento para essa velocidade. A resposta que o multímetro tem é lenta. Já mudou a transição, o multímetro nem percebeu que mudou ainda. Vai estar indicando 1.8 volts direto. Toda vez que a gente liga um aparelho e energiza ele, ele aparece todas as tensões. Não. Nem ali na... Não, não é assim que funciona. Não? Não. Primeiro que isso não é uma tensão, é um sinal lógico. Sim. Isso é um sinal lógico. É uma tensão depois da lógica, não é uma tensão regulada. Entendi. Segundo, por que eu vou alimentar isso aí quando o aparelho liga? Tem uma sequência de energização. Sim. Tem que fazer um curso nível 1 aqui, tá? Você precisa. Ô, James, e outra coisa... Você não vai me xingar porque ele é meu amigo, meu aluno, tá? Não me xinga não, pode ficar tranquilo. Um abraço, Santos. Você é meu amigo, meu aluno. Meu ex-aluno, eu tenho mais cabelo que ele. Um abraço. Deixa eu te falar, e acho que eles também têm que tomar cuidado, porque, tipo assim, se eu estiver errado, Sim. me corrija. Para ter cuidado com essas medições nas linhas I2C, por exemplo, Sim. de 1.8, que às vezes ele tem 1.8,
mas não tem trabalho. Exatamente, por isso que o multímetro não é eficiente. Ele vai ficar indicando um ponto 8 direto. Você vai indicar a tensão lá, mas ali não é a tensão. Ali é um trabalho digital que está acontecendo ali. Eu entendi essa questão do digital. Eu só estava tentando ver se também, um exemplo assim, teria uma outra possibilidade de pegar a mesma medição de uma outra forma. Tem. Com esse equipamento aqui você pega, o smartboard. Ele detecta os veículos que estão presentes e fala o endereço sem precisar de osciloscópio. Entendi. Aí como eu não sabia Sim. isso, eu estava tentando... O smartboard ele vai trabalhar aqui e vai achar o endereço hexa do display. Sim. Se aparecer aqui, tá bom a comunicação. Entendi. Sem precisar de osciloscópio. Aí como eu não sabia dele, ele estava falando Sim. sobre o multímetro só para tentar ter uma segunda referência. Multímetro para sinal digital, não vai. Entendi. Foi por isso que eu estava Não perguntando vai. sobre o multímetro. Eu tava tentando- Por isso a gente começou a aula com osciloscópio, porque sem osciloscópio não tem jeito. Não tem como fazer reparo complexo sem osciloscópio. Não tem jeito. Entendeu? Não é que a gente não queria... não. Porque aqui são sinais digitais, não se mede com o multímetro. Ele é lento para fazer isso. Aqui é uma variação digital de 100 MHz. Varia, um 10 kHz, 1 kHz que seja, são 1000 ciclos por segundo. O multímetro não consegue pegar essa variação. Pegaria com o Smart Curve também? Não, o Smart Curve também não mede sinal digital. É teste frio o Smart Curve. Sim. Aqui, teste quente. Aham. Lembra que eu coloquei lá? Teste frio, Smart Curve, diodo reverso, SMB e escala de ohms. Não, que é teste frio eu já tinha Sim. entendido. Eu pensei que também... Todo sinal digital desligado não se expressa. Aham. Quando você testa uma malha, um ramo, um nó, uma trilha digital, você só testa os componentes analógicos. O FL, o capacitor e a trilha. A porta de comunicação está bloqueada, não está ligado. Então fica open coletor, open drain. Então tem nos pinos da CPU está protegido, não tem comunicação quando está desligado. Certo. Você mede um valor lá, mas é só a junção só, você não mede o sinal tá bom. Eu medi a CPU está batendo, que era de tensão. Beleza, mas dentro, se estiver aberto, você não sabe. Entendeu? Entendi. Tem que aprimorar seu... Todo mundo, né, precisa, não tem isso não. Então aqui, ó. Pino 19, I/O. Pino 21. Isso aqui é o que no pino 21? Eletrônica analógica, um sinal de clock de 32 kHz. Como que eu meço isso aqui? Osciloscópio. O que é isso aqui? CLK quer dizer o quê? Clock. Tem que dar quantos megahertz? Se eu medir a tensão, vai dar quanto? 1.8. Quer dizer alguma coisa isso aí para mim? Não. Quer dizer que tem a tensão, mas quer dizer que tem a frequência? Não. Não. Então aqui eu já vi eletrônica de potência, eletrônica digital e analógica. Barramentos MIP. MIP, CPU do display, digital, negativo e positivo. O que é isso aqui, ó? Barramentos de dados para gerar imagem. E aqui, sinal de clock para gerar imagem. Só um minutinho, ô Júlio, dá uma segurada para mim, só para falar com minha mãe aqui. Bom dia! Tudo bem? Como vai? Tranquilo, 100%? Como é que tá? Tudo bem. Beleza, beleza? Tudo Tava bem. na academia? Tá na academia. Tá? E aí, beleza, beleza? Tá toda Bem?